agradecer a todos aqui, os organizadores, né, os professores organizadores, e estou contente de estar aqui, a Valéria também, né, que me animou para participar, que eu estou numa fase assim, estou terminando o doutorado, então estou muito assim, concentrada. E eu gostei de vir participar aqui, porque eu pude visitar novamente um conteúdo de uma encenação que eu fiz com 42 Coletivo Teatral. Então, vou ler o texto, assim, um pouco do que baseado no texto que eu escrevi. Eu sou doutoranda, né, pela Faculdade de Filosofia e na área de inglês, mas também diretora de teatro. E como diretora de teatro é que eu vou comentar a encenação de Hamlet Ex Machina, uma vez que a peça tem sido contemplada com estudos acadêmicos dentro e fora do país. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre ela também. A parte prática da minha pesquisa, realizada na área de artes cênicas, da Escola de Teatro e Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, resultou numa dissertação, a prática hamletiana, Théâtre du Soleil, como modelo de processos de criação, formação e ação. Essa foi a encenação, a parte prática de Hamlet Ex Machina, adaptação e direção minhas, realizadas com 42 Coletivo Teatral. A peça estreou em 2017 na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, cumpriu 4 temporadas na cidade de São Paulo até o presente momento. Na pesquisa, eu identifiquei o modus operandi da trupe francesa, dirigida por Ariane Nouchkine, como um exercício de ética, com coerência entre o discurso dos integrantes e as ações realizadas. Então, eu passei a verificar a eficácia da prática hamletiana e sua aplicabilidade numa pequena trupe de teatro no Brasil, consciente de que outros grupos no país também tentavam entender esses princípios, como o salário igualitário, a forma democrática de gestão, e entre outras coisas. Os parâmetros desse meu exercício como diretora teatral foram completamente alterados e influenciados por essa experiência intensa que durou anos de pesquisa, tendo iniciado com a vinda da trupe para o Brasil em 97, tornando-se mais intensa a partir da minha apresentação, a partir da apresentação deles do espetáculo Os Efêmeros, em 2007, em São Paulo. Minha encenação dialoga tanto com a de Rainer Müller, de 89, quanto com a do Zé Celso Martinez Correia, de 92, que inaugurou o novo Teatro Oficina. O fantasma, atuado por Zé Celso, vinha das sombras, dos escombros, daqueles anos em que o teatro esteve sem terreiro, para vingar-se dos que queriam o teatro no chão e para recuperar sua voz na presença vibrante do jovem Marcelo Drummond, que atuava Hamlet. Era a segunda vez que o Oficina estava recuperado do fogo e ressurgir das cinzas. Evoé. Além do diálogo com essas obras, houve interlocução diária com as práticas do Soleil. Então, a pergunta número 1 era: o que Hamlet tem a ver com o Brasil de hoje? O primeiro pressuposto para a encenação foi que estivéssemos alinhados com aquele que não pega em armas para lutar contra as mazelas de seu tempo. Ele é um poeta e faz teatro. Hamlet chama uma trupe de atores e, assumindo o papel de roteirista, encenador, urde a ratoeira como uma armadilha para prender os bandidos, os criminosos, aqueles que tiram a paz, o direito ao sono reparador. Quem não quer poder dormir tranquilo em seu jardim? Mas aqui, em Shakespeare, sempre há os nascidos para matar o sono. Então, como Hamlet, nós também estávamos montando uma peça de teatro para lutar contra as mazelas do nosso tempo, que são muitas. Nós, artistas de teatro, estamos à deriva e o quadro se agrava desde 2015. A pesquisa, iniciada em 2011, interrompida para a realização de Maria Borralheira, peça que foi contemplada com o prêmio Zé Renato, foi retomada às pressas em 2016, porque sentimos que ali a barca de Dionísio iria naufragar no Brasil, como de fato aconteceu. As verbas foram cortadas, as oficinas culturais fechadas. No estado de São Paulo, havia 9 unidades, quando, em 2014, realizei o projeto Être au Soleil, o último a ter verba pública para a vinda de artistas estrangeiros que circularam pela primeira e única vez no interior do estado de São Paulo. 4 artistas do Théâtre du Soleil participaram do projeto, ministrando oficinas e apresentando a peça Palavra de Ator. A ação cultural contou também com uma aula magna de Ariane Nouchkine
e com exposição fotográfica de minha autoria, com registro das ações pedagógicas desenvolvidas pela trupe em 2013, além de um ciclo de palestras com pesquisadores especialistas e exibição de filmes. Foram beneficiadas diretamente 1.500 pessoas com o projeto, entre artistas, professores e técnicos, de forma gratuita para estudantes e o público, com gestão compartilhada e democrática. Das 9 unidades, temos hoje 2 com espaço físico preservado. As leis de incentivo à cultura foram cortadas ou reduzidas, gerando uma situação insustentável para mais de 80% de artistas de teatro, que passaram a trabalhar fora da área, mesmo tendo muitos anos de profissão. A situação, que já era grave, piorou com a crise econômica e sanitária, a pandemia, Covid-19, e no último trimestre de 2020, segundo dados do Observatório Cultural do Itaú, 438 mil postos de trabalho foram perdidos pelo setor de economia criativa. Os equipamentos de cultura que ainda estão ativos têm poucos funcionários, esgotados física e moralmente, e verbas insuficientes para manutenção de atividades e equipamentos. Os trabalhos que o setor privado promove, bem como unidades do SESC, ajudam, mas contemplam apenas uma pequena parte dos profissionais do mercado. Assim, presos dentro de um bunker, a cenografia coloca atores e espectadores entre grades, todos presos num espaço pequeno, claustrofóbico, e foi assim que começamos nossa luta. Não há mais espaço para o teatro nesse país. As personagens falam línguas diferentes. A peça é levada em alemão, inglês, espanhol e português, sem legendas, por opção. Às vezes não é possível entender o que os atores dizem nesse mundo, aspas, globalizado. Resta-nos apenas o teatro, a linguagem, e sim, ela comunica e cumpre seu papel. Isso responde a uma das questões de pesquisa que foi impulsionada por Heiner Müller acerca da comunicabilidade de sua dependência de língua e linguagem. A encenação dos estilhaços müllerianos foi a cena com recortes tirados de Hamlet. Heiner Müller havia levado seu texto com o de Shakespeare na íntegra, resultando em 8 horas de encenação. A nossa peça tem 60 minutos. Entendi que Horácio é um sobrevivente, a testemunha. Ele é aquele que fica para contar a história à posteridade. Como ele seria representado? No início, pensamos em uma câmera com chat ao vivo. Depois, eu preferi indicar um espectador escolhido a cada noite. Com ele, o ator contracenava em cumplicidade densa e crescente no decorrer da apresentação. Entendemos que o teatro é o templo do humano e que, no atual momento, seria melhor crer no testemunho do espectador e não no registro feito por uma máquina. 3 lugares temporais estão sobrepostos nos trajes de cena, na interpretação, nas músicas, na iluminação, em tudo. A Inglaterra elizabetana e o pó proveniente dos livros antigos, da Biblioteca dos Mortos, de Heiner Müller, a Alemanha dividida do pós-guerra e o pó do concreto dos edifícios bombardeados, as ruínas da Europa e o Brasil de hoje. Se o vestido de noiva de Ofélia pela frente ostenta a delicadeza de bordados e pedrarias, em elegante modelagem, nas costas é rasgado, desconstruído e revela o espartilho magenta, as cintas e algo do balé das mulheres mortas e prostitutas de Heiner Müller. Hamlet veste o gibão, ceroulas, samba-canção cor da pele, botas pretas e meias presas com liga, como as usadas pelos oficiais da Segunda Guerra. Percebi que, se o coração do espectador de Shakespeare batia no pentâmetro iâmbico, o nosso pulsaria ao som de Noel Rosa, de Cartola. As rosas não falam, embala a cena de romance entre Hamlet e Ofélia, construída a partir da performance de escrita com sonetos que tingem a pele da atriz como a pena do poeta. A música é performatizada ao vivo e a pantomima é levada à cena com marionetes de gelatina, que encenam num aquário a tragédia do rei morto na água poluída, enquanto a rainha é engolida por um tubarão, inspirado na Moritat, de Mac Messer, de Bertolt Brecht. A luta contra o feminicídio das, aspas, Ofélias loucas, vem na quarta partícula, o quarto ato. O duplo entra em cena na sobreposição Gertrudes e Ofélia, ambas reclamando o lugar de fala da mulher, ambas tentando vencer os próprios limites e amarras. Gertrudes beberá o veneno que salvará seu filho e sua dignidade na quinta parte, e Ofélia virá com a força e o nome de Electra. E a performance do duplo feminino acontece como um slam, canto falada por elas, enquanto os homens rabiscam e fazem desenhos obscenos sobre o noticiário,
que vem escrito a cada noite pelas mulheres da equipe sobre o craft que circunda a jaula, com dados atualizados sobre o feminicídio no Brasil. Os espectadores ficavam atentos às denúncias explícitas no riso daqueles que, com o olhar, pareciam aprovar o machismo estrutural presente em cena. Por fim, mas não sem menos importância, nosso espectador, nosso Horácio, não é uma máquina, e tampouco nosso Hamlet. Ele vem de cima e soluciona vindo do alto a última cena. Então ele é ex-máquina, no sentido grego ressignificado. Mas também vem como sujeito que está para além do pensamento cartesiano, para além da depressão do pós-guerra mülleriano, estando talvez de novo mais perto de Shakespeare, orgânico e ativo no seu tempo. Ao final, a encenação é suspensa, ela não termina. Depois da última linha, os atores deixam o bunker, circundam as grades e recebem os aplausos que vêm incertos, atônitos. Na frase, há um apelo que vem na boca do protagonista, dirigido a Horácio e aos espectadores. E faço dele mais uma vez a minha voz, se penso no nosso tempo. O resto não pode ser silêncio. É isso. Eu tenho, talvez, se quiserem, eu posso compartilhar uma cena, se ainda der tempo. Então, eu posso já mostrar as fotos? Porque acho que já deu tempo, né? Eu separei a cena, Valéria, mas você pode falar. Se der tempo, no final a gente vê. Eu separei a cena Hamlet e Ofélia com As Rosas Não Falam. Mas você pode passar as imagens. Pode falar seu texto. Depois a gente... Se der tempo, a gente mostra. Senão, não. Peraí. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui. Não, peraí, acho que eu estou pondo o lugar errado. Peraí. Sim, estava aparecendo a foto. Sim, mas não é essa, é a outra. Peraí. Acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo, né? Estão vendo? Sim. Sim. Então, o que nos motivou a falar justamente sobre esse trabalho que a gente fez é que, na verdade, ele é um grande processo, né? O Rainer Miller trabalhou mais de 20 anos com a obra, com o Hamlet. A peça dele é repleta de referências, de referências, inclusive, bastante herméticas, que você vai detectando mediante a sua própria referência, né? Então ele tem muita coisa de Brecht, ele tem muita coisa de Walter Benjamin, e ele fala desse estilhaço da Europa. E quando a Érica fez essa encenação, ela propôs essa encenação, o que acontece é que também tem a leitura do público, né, do público brasileiro. E a nossa montagem, ela faz esse diálogo com o Brasil e ela ressignifica a nossa própria condição, porque a Érica retomou uma série de cenas do Shakespeare que não estavam mais no Rainer Miller, que o Rainer Miller apenas apontava, né? Então, vou trazer aqui algumas imagens. Uma das características muito interessantes foi a questão da musicalidade, né? Desse diálogo, que foi uma ideia da Érica, esse diálogo com a música brasileira e aquilo que significava para nós e a leitura que a gente fazia sobre a peça, né? Então, a peça era acompanhada por 2 músicos, o To Be e o Are Not To Be, que estavam em cena o tempo todo, e a peça tem muita coisa musical, né? Canta-se, tem várias músicas, tem dança, tem inserções, tem interações com a plateia. Então, é bem potente nesse sentido. E a gente trabalhou durante muito tempo a máscara, né? Então, ela tem
inspirações na máscara oriental, e, ao mesmo tempo, ela exprime uma caricatura e é tudo muito mais exagerado, né? A peça também trabalha com muitas referências. Então, o figurino, por exemplo, aqui a gente tem o Hamlet com uma camiseta de um time de futebol, que tinha sentido com a pesquisa que a gente fez sobre os fantasmas do pai de cada um de nós aqui. Então, o figurino é muito plástico, muito bonito, mas também muito interessante nesse diálogo com os personagens, né? A Érica comentou, a peça se passa dentro desse bunker, que é uma espécie de gaiola, e os atores ficam na maior parte do tempo dentro, mas também saem, e a plateia fica muito próxima. A máscara da maquiagem aqui dá para ver que é bastante elaborada, né? Aqui algumas imagens, aqui é Gertrudes e Hamlet. No caso, sou eu mesma que faço a Gertrudes. Aqui é uma cena bastante interessante. Cenicamente, a peça era muito dinâmica. A peça dura exatamente 60 minutos. Nós não pensamos em que ela deveria... não foi uma coisa racional, mas ela é realmente sintética. Mas muita coisa acontece no período desses 60 minutos, né? Na época, quando nós fizemos, a gente buscou uma série de inspirações e de diálogos com o Brasil atual, né? Então, é interessante porque é uma leitura que é uma releitura do Rainer Miller, e a gente passa pela nossa leitura e volta para Shakespeare, e ao voltar para Shakespeare, a gente ressignifica a nossa própria realidade, né? E aí tinham algumas inspirações, né, no cotidiano brasileiro da época do recém-golpe, que a gente estreou em março de 17, então foi bem próximo, ainda fresco, e com muitas pessoas questionando se tinha havido mesmo um golpe ou não, né? E a nossa inspiração... 2 minutos. Ai, meu Deus, então tá bom. Então, aqui, só para relembrar, a nossa inspiração ela foi um pouco aqui como é que ele chamava? Esqueci o nome dele, o Cunha, o Eduardo Cunha e sua respectiva mulher, de olhos arregalados. Então, a gente brincava um pouco em cima dessas questões, né? Essa cena, até, de certa maneira, não tinha, na época, não tinha diálogo com isso, mas que o filme acho que foi depois, mas tem até um diálogo um pouco com o Coringa. Então, queria mostrar só um pouco de como era a estética, né? E acho importante, se a gente puder ver realmente a cena que a Érica comentou. Aqui, a gente tem esse diálogo entre as duas mulheres, a Ofélia, transformada em Electra, e a Gertrudes, que também, junto com Ofélia, entra nesse questionamento da violência contra a mulher, do feminicídio, estava muito implícito no texto. Aqui, Ofélia e Hamlet também. Aqui, nós, no dia que a Marielle morreu, esse craft, a gente sempre escrevia as coisas que aconteciam, atualizava as violências contra a mulher. E nesse dia a gente fez o espetáculo no dia que a Marielle morreu, e a partir daí ela estava sempre nesse nosso craft, onde a gente denunciava as questões de violência, né? Aqui, Hamlet tem o V de vingança aqui atrás, a máscara do V de vingança. Galera, o tempo encerrou, a gente tem 5 comunicações, sobrar tempo, a gente retoma a apresentação, a parte de vídeo e imagem.
Poxa, não dá nem para a gente passar um pouquinhozinho aqui a última. Infelizmente não, a gente já passou 1 minuto. Acho que nem precisa, Valério, está bem contemplado no que você mostrou, acho que deu para entender super bem. Foi muito legal, Valério. Obrigada. Muito obrigado. A gente passa agora para a próxima comunicação. Acredito que sou eu, né, Regis? A Márcia. Ok. Lembrando que a professora Liana ficou para a última posição, a gente segue com Márcia, Célia e Liana nessa ordem. Ok. Seguimos com a professora Márcia Regina Becker, com a comunicação intitulada A Pura Verdade, Fear No More, Cymbeline e Transtextualidade. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Regis. Parabéns pela apresentação sua, aos demais. Eu vou compartilhar, eu pediria só para alguém abrir o microfone e comentar comigo se está aparecendo a imagem aí. E também, eu acho que a Fernanda Sampaio, que está regulando o tempo, Fernanda, se puder abrir o microfone também, me avisar dos 5 minutos, que a gente não tem acesso aqui ao chat. Então, vamos lá. Só avisem daí se estiver. Ok? Obrigada. Vocês conseguem ver já? Conseguimos. Ah, tá. Muito obrigada. Estamos vendo. Tá, obrigada, Célia. Então, como o Regis comentou, né, a minha apresentação, A Pura Verdade, Fear No More, meu nome é Márcia Regina Becker, eu sou professora da graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, e no mestrado no campus Pato Branco, aqui do Paraná, ambos do Paraná, né? Então, A Pura Verdade, Fear No More, a referência a Cymbeline, como foi comentado já, então vamos lá ao conteúdo. Eu pretendo falar um pouco sobre a peça em si, ela não é tão conhecida da grande maioria, né, como as demais, e até existe a questão da dúvida em relação à categorização. Ela seria uma tragédia, um romance, uma peça romance, né? O que seria a Cymbeline? Falar também sobre os ecos. Essa palavra ecos foi utilizada pela professora Marlene Soares dos Santos, né, na introdução brilhante, aliás, né, como todas elas, da tradução de Cymbeline pelo professor José Roberto Che, que é o que eu vou utilizar até nos comentários, né. Falar da intratextualidade é bastante presente nessa peça, né, como ela foi uma das peças tardias já. Me concentrar no ato 4, cena 2, em que aparece a canção Fear No More. Não é nome da canção, né? São as 3 primeiras palavras de uma série de 24 versos. Falar sobre a transmedialidade sob o ponto de vista de Genet, né? Genetiana. E daí 2 exemplos, né, dessa transmedialidade, ou no caso, transtextualidade, eu vou usar a palavra transmedialidade, que seria quando aparece o Fear No More em Mrs. Dalloway, por diversos momentos, né, e no filme, que foi lançado em 2018, na escala mundial, em 2019 aqui no Brasil, All Is True, ou A Pura Verdade. Algumas considerações finais e as referências básicas, então. Bom, então, como eu comentei, né, o livro base que eu vou utilizar, a tradução base vai ser essa tradução do professor José Roberto Che, de 2002, né, e ela tem notas introdutórias bastante importantes da professora Marlene Soares dos Santos. Com relação à questão do gênero, que gênero literário pertence a Cymbeline, né? Ela foi colocada ela está no fólio, né, no primeiro fólio, como tragédia. Então, essa é a primeira página, a tragédia de Cymbeline. Cymbeline foi o rei, era um rei britão, praticamente pré-cristão, ele reinou, existiu esse rei mesmo, de 33 a.C. até o ano 2 da nossa era. Mas bastante interessante é que, normalmente, quando Shakespeare coloca o título, o nome de um dos que é o personagem principal, ele vai aparecer muito. Não é o caso de Cymbeline aqui. Ele é bastante apagado, digamos assim. A pessoa que aparece mais é a sua filha, Imogênia ou Inogênia. Já vou comentar sobre isso daí também. Então, a tragédia de Cymbeline aparece como tragédia, mas os críticos já estão colocando, como é uma das obras tardias, né, como romance ou peça romance, né? Bem, ela é uma peça bastante complexa, né? Principalmente pela alta quantidade de improbabilidades que ela apresenta, né? Eu vou até ler aqui os primeiros comentários dessa introdução da professora Marlene, que eu acho que dá uma ideia mais ou menos de como
essas improbabilidades, essa complexidade dela. Então, ela fala, é lugar comum da crítica especializada descrever Cymbeline, rei da Bretanha, como uma das obras mais complexas, enigmáticas e elusivas de Shakespeare. Daí o fato de ser pouco representada fora da Inglaterra. Intimidados por seus mistérios, produtores e diretores teatrais não se arriscam a desvendá-los, o que é de lastimar, pois entre suas muitas qualidades, a teatralidade se destaca. Então, ela é bastante favorável, né, à performance de Cymbeline. Esses 24 denouements aí que aparecem na última cena, que é a cena 6 do quinto ato, realmente eles deixam até a gente que está bastante acostumado com algumas reviravoltas impressionados, né? Para Shaw, por exemplo, né, Shaw era absolutamente contra, criticava muito a Cymbeline, ele chamava isso de excesso e desmoronamento do final. Eu coloquei aqui a Good Tickle Brain, né, que dá uma ideia, assim, muito vaga do enredo, né? É um enredo cheio de reviravoltas, ele se passa em 3 locais com mudanças bastante rápidas, assim, né? Então, é uma plot-driven, realmente, né? É uma peça bastante plot-driven. Então, ele se passa na Inglaterra, Bretanha, ele se passa na Inglaterra, no país de Gales, né? E também em Roma. Roma, que estava naquele momento com o domínio da Bretanha, né? Então, a Imogênia é a personagem principal, e em torno dela tudo circula, digamos assim. Vocês podem ver que está grafado aí Imogen, né? Acredita-se que tenha sido um erro tipográfico do fólio, no fólio aparece Imogen, né? Mas muitos críticos, inclusive numa edição posterior, de 1634, se não me engano, a de 634, já aparece como Imogen. A ideia era que houvesse uma confluência do nome Imogen com Innocence, né? Mas o professor, até o professor José Roberto aqui, ele comenta aqui nas notas que ele vai utilizar o fólio, então está traduzido como Imogênia, mas muitas vezes aparece Imogen, né? Então, vocês vão poder ver aqui e lembrar claramente, assim, né? Nós comentamos diversas vezes no primeiro dia e ontem também, da violação de Lucrécia, e aqui acontece uma cena similar, mas não há consecução do ato, por exemplo, né? Aqui nós vemos que o Giacomo, como ele foi traduzido o nome Iachimo, ele entra no quarto da Imogênia porque houve o marido, Imogênia se casou com uma pessoa que era o Póstumo, ele não era querido do rei, né? Na verdade, o rei queria que ela se casasse, ela era a única herdeira até aquele momento, né? Queria que ela se casasse com o filho da segunda esposa dele, que é a Rainha Má. Lembra, em muitos aspectos, Lady Macbeth, né? Então, ele, quando descobriu que ela havia se casado com esse Póstumo, ele foi expulso da Bretanha e foi morar em Roma. Só que lá aconteceram algumas coisas, uma espécie de uma aposta, assim, e o Giacomo apostou que ele conseguiria seduzir a Imogênia. Ele não conseguiu, ele foi até o quarto dela, mas ele pegou alguns detalhes do quarto, do corpo dela, né? E quando ele voltou, essa ideia do corpo, até que nós havíamos comentado, né? No primeiro dia lá, né? Então, ela pegou alguns detalhes do corpo, ele viu o corpo dela, né? E quando ele voltou para Roma, ele comentou isso daí com o marido ficou absolutamente frustrado. Houve algumas coisas, né, de troca ele pegou a pulseira dela, houve alguns detalhes, desdobramentos nesse sentido. Mas, em resumo, o marido ficou extremamente impressionado com aquilo, né? Tão impressionado que ele mandou que o seu servo, né, matasse a Imogênia. Então, o servo, ele mandou uma carta para ela. Nessa carta, ele disse que ela tinha que ir até o país de Gales, onde eles se encontrariam lá, né? Lembra que ele estava fugido, tinha sido expulso da Bretanha, né? Só que o servo não conseguiu, ela era tão casta, ela era tão boa que ele não conseguiu matá-la, né? Ele sugeriu que ela se disfarçasse de homem, né? Outra coisa que é interessante, e lá ela, com seu país de Gales, fosse uma oyster, né? Ela encontra dois jovens camponeses e o pai deles, e futuramente a gente descobre que eles são irmãos que haviam sido raptados quando crianças, né? E ela também, nesse momento aí, ela estava se sentindo mal por causa da viagem, e esse servo deu a ela uns remédios, umas drogas, que haviam sido dadas ao servo pela rainha Má,
né? Que não gostava desse servo, porque ele era o servo desta pessoa, né, do Póstumo, e a rainha queria que o filho dela se casasse com a Imogênia. Em resumo, na verdade, era uma droga, mas essa droga não era uma droga que matasse, era uma droga, a rainha imaginava que matava, mas não era uma droga que matava, só deixava ela desacordada. Então, lembra novamente Romeu e Julieta. E aí que é importante citar isso, porque ela parece morta, mas ela não está morta. Então, é nesse momento que eles cantam a ela esse requiem, que é o Fear No More. Os irmãos cantam, não sabem que são irmãos, cantam a ela, que está disguised as a boy, né? E chama-se Fidélio. A ideia de fidelidade aqui também, né? Bom, depois de muitas reviravoltas, né? E aqui eles até comentam no terceiro painel aqui, né? Uma batalha com o exército romano e muitas revelações depois, né? Eles vivem felizes para sempre. Então, a Cymbeline é muito... existem muitas realmente improbabilidades no final. Aqui é só uma brincadeira, né? O que não tem, quais os elementos de enredo que não aparecem em Cymbeline. Então, vocês podem imaginar, assim, um amálgama de diversos elementos, né, que aparecem em muitas outras peças. Dinossauro ali está bem interessante, né? Mas o restante aparece todos, né? Todos aparecem desde a rainha má, que é a madrasta má, né? O exército romano, o voyeurismo, envenenamento, né? Na verdade, a gente vai descobrir que é uma poção para dormir, né? Casamentos clandestinos, né? Que são que acontecem com a Imogênia e o Póstumo, o marido dela. Então, a gente lembra de muitas coisas aqui, né? Bom, ecos de outras peças. Eu já citei algumas, né? Mas a violação de Lucrécia é uma das coisas assim que vem de primeira, assim, para a gente, né? Então, quando o Giacomo entra no quarto de Imogênia, né? E também uma outra, há muitas menções de violação da Imogênia, porque este filho da madrasta má, né? Ele é retratado como um tolo, um bobo, assim. Mas ele vai até ela, lá em Gales, com a ideia de matá-la. Mas primeiro ele vai violentá-la. Ele deixa bastante claro isso daí, né? Bem, depois tem comédia de erros por muitos maus entendidos, né? Como gostais. A questão do ciúme bastante grande, assim. O marido da Imogênia, quando descobre que ela traiu, entre aspas, né? Porque ela não traiu, não o traiu, ele fica louco de ciúme, se pede que ele não pode voltar para a Bretanha, né? Para esse servo matá-la. Então, Otelo, Conto do Inverno. Muito barulho por nada, porque a Hero e a Imogênia, né? Elas são acusadas de infiéis, né? E dadas como mortas, né? Mas não estão. Romeu e Julieta é lógico, né? A aparente morte de Julieta, o casamento clandestino, né? O rei Lear, porque eles são reis míticos, né? E a Lady Macbeth também, quando a gente começa a ver a rainha tem muitos apartes e você percebe que ela é uma personagem realmente má. Né? Aqui, se tudo der certo, agora nós vamos ouvir aqui esse trecho, né? Que eu acho que vale a pena, um minutinho só. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, novamente, são 24 versos, né? Eu só os primeiros aqui para a gente ter uma ideia da beleza deles. São realmente muito belos, né? Deixa eu dar para ter uma ideia, né? Isso é fácil de encontrar, né? Essa canção, ela ganhou vida própria, realmente, né? Então, é a partir daí que nós vamos conversar agora. Então, ela é riquíssima em figuras de linguagem, né? Ela apresenta, por exemplo, muitas metáforas, personificações, né? Ela é um dos pontos altos em termos de linguagem, porque uma das características, ou uma das críticas ferrenhas
além das questões das improbabilidades, é a linguagem que parece não ser condizente com a linguagem de Shakespeare. No entanto, os críticos, os estudiosos, dizem que esse é um ponto alto, esse é um dos, tem 3 pontos altos em termos de linguagem. Essa canção, né, existe quando, é uma cena bastante... quase irônico, assim, essa parte da linda linguagem, mas quando o Giacomo entra no quarto da Imogênia, né, ele fica tão extasiado com a beleza e a pureza dela dormindo, que ele também profere uns versos lindíssimos, e quando ela recebe, ela lê e fica emocionada com a carta do marido, a carta, na verdade, que está iludindo-a a ir até o país de Gales para ser morta, mas essa carta é escrita de uma forma muito linda também. Então, voltando aqui a essa canção que ganhou vida própria, né? Então, eu vou usar o termo transtextual ou transmedial aqui, no sentido que Genet usa, né? Então, essa é uma citação direta lá do Palimpsestos, né? Eu diria hoje, mais amplamente, que esse objeto da poética é transtextualidade, ou transcendência textual do texto, que definiria já, grosso modo, como tudo que eu coloco em relação manifesta ou secreta com outros textos. Ele diz que ele vai usar aí como um termo guarda-chuva, basicamente, aqui embaixo são só os outros tipos de relações transtextuais, os 5 lá, né, que ele cita, e dizendo que a transtextualidade seria, para ele, o termo guarda-chuva. Ele usou transtextualidade porque ele trabalhou em relação a textos escritos, né? Se fala bastante em transmedialidade ou uma questão transmedial aqui, que nós estamos trabalhando agora com outras mídias. Então, como a canção ganhou vida própria, houve uma transmedialização para outras mídias, né? A gente vai ver 2 delas, que é o texto escrito na forma de livro, novamente, que não deixa de ser um transtextual em termos de texto mesmo, né? Mas nós vamos ver também a questão do filme, né? Desculpa interromper, mas restam 5 minutos. Muito obrigada por falar. Então, aqui ela não é ainda uma narrativa transmídia no sentido que foi colocado por nós pelo Henry James, que é o mago, né, da narrativa transmídia, né? Aqui embaixo só coloquei a capa do livro dele, né, que é uma referência para todo o pessoal que trabalha com a narrativa transmídia, a cultura da convergência, foi publicado lá em 2006. Então, aqui eu estou trazendo só do Praten, né? Ele não é, nesse caso, ainda não é uma narrativa transmediática, a canção, né? O excerto ou a canção, né? Primeiro, não é necessariamente uma narrativa ainda, né? Mas o que dá para se dizer agora é que é uma narrativa multiplataforma. Ela pode vir a ser uma narrativa transmídia, né? A gente vê casos de multiplataforma, por exemplo, o Harry Potter, né, que se transformou em transmídia, né? Por que não é ainda? Porque ainda existe pouca cultura participativa, quer dizer, a participação dos consumidores de mídia, né, e a inteligência coletiva, que eles, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, fazer fanfiction a partir a gente chama de nave-mãe, né, da nave-mãe, que seria a base, né, aquele cristalzinho a partir de onde tudo começou. Mas existe convergência dos meios de comunicação, que é a primeira das características da narrativa transmídia que o Harry James nos coloca, né? Então, quer dizer, existe fluxo desse conteúdo, desse excerto ou dessa canção para diversos meios de comunicação, né? Eu vou citar 2 apenas aqui, né? E o primeiro é Mrs. Dalloway, né? Existem muitas referências a Shakespeare em Mrs. Dalloway, porém, o que chama muita atenção é a Fear No More. Na verdade, o que aconteceu comigo, por exemplo, né, foi a partir de Mrs. Dalloway que eu fui até Cymbeline, não o inverso, né? Então, o contexto lá, anos posteriores à Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos questões muito grandes de perda e devastação, né? Uma citação aqui interessante, porque nós temos 2 vieses de interpretação para o Fear No More aqui, pelo menos assim, mais visíveis no Mrs. Dalloway. Ela fica citando muitas vezes o Fear No More, Fear Não Temas Mais, né? Então, sempre que sua ansiedade aumenta, a Mrs. Dalloway recorre a esta frase, não tema mais. Ela sussurra para si mesma. Então, é uma ideia de não tema mais no sentido de esperança. Então, isso deve-se notar, está em completa oposição à interpretação de Shakespeare por Septimus. Septimus seria, digamos, o double da Mrs. Dalloway nessa obra, né? Ele é um veterano, quando a gente fala veterano, a gente pensa numa pessoa mais velha. Não, ele é um jovem que veio da Primeira Guerra, com muitas sequelas psicológicas e acaba cometendo suicídio, né? Ele está em depressão profunda. Então, se para ela é esperança, para ele é desespero.
mas eles estão se referindo ao Shakespeare da mesma forma, e eles se referem ao Fear No More. Eu coloquei aqui a capa de uma tradução do Mário Quintana, que foi da onde eu tirei essa tradução, por isso que está aí. Então, a tradução dele, para a primeira vez que aparecem, são os dois primeiros versos, não temos o calor do sol, não mais temos o calor do sol, nem as iras do inverno furioso. Ela vê essas numa vitrine, quando ela está passeando lá, quando ela sai para comprar as flores, né? Aquela famosa. Então, essa daqui foi tirada de lá. Aquela última experiência do mundo, essa última experiência do mundo seria a Primeira Guerra, né? Abria em todos, homens e mulheres, uma fonte de lágrimas, lágrimas e pesares. Agora, coragem e resistência, uma conduta perfeitamente aprumo estoica. A ideia dela, então, era de esperança. Agora, os séptimos embaixo. Então, não mais temas, diz o coração no corpo, nada mais temas. Não tinha medo. A cada momento, a natureza lhe dava a entender as palavras de Shakespeare, a intenção de revelar-lhe o seu oculto sentido. Oculto sentido, no caso aqui, era o suicídio. Então, na verdade, a interpretação não... Marcelo, por favor, você pode concluir? Posso. Obrigado. E agora só o filme, né? All is True. E no final do filme, que aparece aqui aparece as referências, né, ao Fear No More, é um grande final, assim, e o Fear No More é cantado ou é declamado pela família, pelas 3 mulheres, no enterro de Shakespeare. Então, quem não assistiu, ainda não foi tão comentado aqui, no Brasil, né, 1 ano de atraso, na verdade, para sair no Brasil, vale a pena, só pelo Fear No More. Então, seria isso, basicamente, aqui as minhas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Dando sequência, então, ao nosso programa. Passamos agora para a comunicação da professora Célia Maria Arnes de Miranda, com a comunicação intitulada Ópera Otello di Verdi, a obra-prima do compositor italiano. Seja bem-vinda, Célia. Vou colocar seus slides já. Sim. Feito. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o Regis e a Beth, que estão proporcionando esse simpósio, onde nós estamos durante 3 dias discutindo as nossas pesquisas. Acho que é um fórum muito interessante e bastante produtivo, na minha opinião. E eu só queria dizer para vocês que essa pesquisa, eu estou pesquisando os Otelos já fazem alguns anos, e decidi me dedicar à ópera de Otello, escrita por Verdi. Ela ainda está assim, num momento bastante incipiente, mas eu achei interessante eu já trazer aqui para o Congresso para nós trocarmos ideias a respeito do que eu estou desenvolvendo, e até eu aceito depois sugestões de vocês. Pode passar o próximo. E aqui eu coloquei nesse slide, até em função do que nós estamos discutindo nesses últimos 3 dias, onde eu faço uma linha do tempo. Então, no primeiro balão, nós temos Otello de Shakespeare, que foi escrito em 1603. Para ilustrar, eu coloquei uma imagem do filme dirigido por Kenneth Branagh, ele como Iago, e o Fishburne como Otello. Em seguida, eu coloco os nomes de Verdi e Boito, que ambos escreveram, o Verdi, a composição musical, o Boito, o libreto do Otello na ópera. O texto, operística,
do Otelo, e que foi apresentado no Teatro La Scala, em Milão, em 1887. E, finalmente, eu coloco a ópera filmada, realizada por Zeffirelli, onde nós temos Plácido Domingo como o protagonista, e que foi realizado 100 anos depois. Então, vocês vejam, nós temos 3 momentos, ou até 4 momentos, se considerarmos também o cinema, onde nós estamos conversando através dessas atualizações da peça shakespeariana. E também através de diversas mídias. Então, nós temos o texto escrito, temos o filme, temos a ópera e a ópera filmada. Então, é bem interessante a gente perceber todos esses elementos que sugerem essa síntese intercultural, essas apropriações, a antropofagia cultural, né, que até a Ana estava falando ontem, a partir de Mário de Andrade, e todos esses elementos, e nós mesmos, durante esse evento, estamos tratando de diversas mídias, como o teatro, a ópera hoje, as reescrituras, cinema, HQs, novelas gráficas e mangás. E sim, eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria falar. Em seguida, eu coloco aqui um slide do Verdi e do Boito. O Verdi foi um compositor, obviamente todos conhecem, foi um compositor italiano, um dos maiores da Itália, e ele foi um dos mais influentes do século XIX. E sempre os críticos falam que eles trabalharam juntos apenas nas 2 últimas óperas que foram realizadas por Verdi, mas o Boito ele trouxe um ânimo muito grande para o próprio Verdi, que já tinha se aposentado, e os críticos mencionam que o Verdi precisou do Boito e vice-versa, porque essa união do libretista e do compositor musical foi essencial. No próximo slide, é a Casa de Ópera, La Scala, em Milão, onde o Otelo foi representado, vamos dizer, a ópera do Otelo foi representada. Então, ele se situa no centro de Milão. E no próximo slide, obviamente, o grande sucesso dessa ópera ensejou vários outros desdobramentos, e eu coloquei aqui apenas 2 deles, o Pavarotti e o Plácido Domingo. Então, eles participaram de vários momentos operísticos através dessa composição de Verdi e Boito. E eu achei muito interessante, eu estava lendo uma entrevista do Zeffirelli a respeito dessa filmagem do texto operístico, com a participação de Plácido Domingo. E ele fala, de uma maneira assim, muito assertiva, na minha opinião, e muito própria, que ao ter filmado essa ópera, ele conseguiu fazer com esse texto operístico o que a imprensa fez anos antes, séculos antes, porque em vez de 10 mil espectadores, se ele fosse comparar com o teatro, ele conseguiu provavelmente atingir 10 milhões de pessoas através do mundo inteiro que tiveram acesso a essa ópera de Verdi. E, além disso, ele diz que ele considera, que eu também acho bem interessante essa observação,
que os diversos jovens, principalmente os jovens que foram assistindo, não só, obviamente, o filme, como também as óperas, podem ter se despertado para continuar uma carreira como cantores ou como maestros ou mesmo compositores. E que, então, esse ambiente, esse contexto cultural sempre é bastante positivo. E ele também disse, vocês, no próximo slide, eu só tenho que tomar um golinho de água. No próximo slide, nós temos o Plácido Domingo e a Kátia Ricciarelli, que foi a Desdémona, e ele menciona que os tipos físicos dos dois foi muito importante para que eles fossem os atores do filme. Em relação ao Plácido Domingo, ele menciona que é o tipo racial apropriado, apesar que a gente vê que ele está também maquiado. Ele é realmente, mas ele considera que ele seja realmente preto, não como os egípcios, mas como os italianos entendem a palavra e o moro, que não significa apenas o povo árabe, mas as pessoas que têm uma pele escura, que seria o caso do Plácido Domingo. E a Kátia Ricciarelli é, de acordo com ele, a própria beleza veneziana. E ele considera que a representação dela no filme tenha sido uma das melhores, mesmo em relação às próprias representações teatrais. Então, aqui nos próximos slides, eu coloquei apenas alguns momentos do filme. O próximo também, aqui os dois, no slide anterior, eles tendo um momento de tensão, que foram muitos durante a peça, né, durante a peça e também durante a ópera filmada. E no próximo, nós temos o Justino Dias como Iago, e o Plácido Domingo como Otelo, conforme já mencionamos anteriormente. Você pode passar no próximo. E é óbvio que existem muitas óperas a partir das obras shakespearianas, mais de 300, provavelmente a mais ainda, porque cada ano nós vamos tendo outras produções. E, entretanto, muitas dessas óperas italianas, francesas e alemãs que foram escritas no século XIX, elas basearam-se em Shakespeare indiretamente, através de fontes paralelas ou de traduções. O Otelo de Rossini, que foi realizado em 1816, então esse é um exemplo que até eu dou de uma escritura que não veio diretamente do Otelo de Shakespeare, mas ele se baseou na coleção de contos de Cíntia. E dentro dessa coleção de contos existem 2 contos, Desdémona e Omora, e Pitia, que se inspiraram em Shakespeare. Então, foram sempre fontes secundárias. E Verdi, quando Verdi decidiu montar Otelo, ele fez questão, ele foi muito meticuloso quando ele próprio quis fazer um estudo profundo da própria obra de Shakespeare. Ele dizia que ele queria entender o pensamento, vamos dizer, a cabeça de Shakespeare, como que Shakespeare montou, quais são os parâmetros mais importantes dentro daquela tragédia. E, para isso, ele, apesar de ele não conhecer inglês, mas ele teve a ajuda de sua esposa, que conhecia muito bem o inglês, e de amigos e conhecidos. Então, eles foram traduzindo de forma que ele pudesse captar o âmago da peça de Shakespeare.
para que depois ele pudesse, porque quem escreveu o libreto, eu já falei anteriormente, foi o Boito, mas ele, como compositor, inclusive ele ajudou o Boito a escrever o libreto, mas a grande parte foi o próprio Boito, sem dúvida nenhuma, e depois ele fez a composição. E, em seguida, existem muitas adaptações livres da obra de Shakespeare, como eu falei anteriormente, existem mais de 300 óperas. Aqui eu tenho outro exemplo, Romeu e Julieta de Tchaikovsky e Sonho de uma Noite de Verão de Mendelssohn. E também um grande sucesso foi o Sonho de uma Noite de Verão do Benjamin Britten. Não vou mencionar, isso aqui é só uma curiosidade, uma complementação. Quem sabe depois no trabalho escrito, que eu pretendo escrever, até daqui a alguns meses, eu inclua mais detalhes a respeito. E também aqui nós temos um outro exemplo. No nosso século, em 2015, de Alexanders, até ele é lituânico, Aleksandras Antonenko. E vocês observem que ele está sem maquiagem escura. Então, isso também é interessante, porque essas exigências, elas passam a ser relativizadas. E vocês lembram, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, o Fishburne, ele foi o primeiro ator negro a representar Otelo. Então, todos os outros eram ainda pintados ou maquiados para poderem ter uma pele mais escura. Isso também são questões que podem ser discutidas dentro dos elementos raciais. Aliás, em Otelo, Otelo permite uma leitura pós-colonialista bastante interessante. No próximo slide, então, Verdi, ele tinha uma admiração enorme por Shakespeare. Ele tinha já realizado em 1847 Macbeth, que não teve um grande sucesso, mas até a Ana Camati, ela fez um trabalho a respeito dessa ópera. Ela não pode ser comparada com Otelo, mas também teve, vamos dizer, um certo sucesso. E então ele realizou três óperas relacionadas a Shakespeare e que marcaram o final de sua carreira. Porque vocês vejam que ele escreveu Aida, que foi a última ópera antes dele se auto-aposentar, porque ele teve um período, vocês vejam que é um período bastante longo entre Aida e Otelo. Então, é um período de, se não me engano, 16 anos, 15 a 16 anos, que é um período onde ele não escreveu óperas. Ele escreveu outras composições, ele fez algumas revisões de suas óperas, mas ele não escreveu, ele estava morando no interior da Itália e tinha decidido parar a sua carreira. Mas depois ele foi tirado desse retiro por seus amigos, maestro, também pelo próprio Boito, pelo seu editor, para que ele voltasse e que ele deram a ideia para ele escrever uma ópera a partir de Otelo. Então, essa foi sua 20ª ópera, foi um sucesso absoluto, é considerada a sua melhor ópera de toda a sua carreira. É claro que o fato do Boito ter se juntado a ele como libretista também teve um efeito bastante grande, porque ele era um grande compositor, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes estava faltando o texto, porque uma ópera é música, né, e a letra.
e o roteiro, e o libreto, né, no caso de uma ópera. Tanto que na estreia, que foi em 1887, no Teatro La Scala, ele foi chamado ao palco, diz que 12, 15 vezes, porque eles não paravam de bater palma. E depois desse sucesso, ele, assim, só uma curiosidade, ele tinha sempre vontade de montar também a peça O Rei Lear, que era uma de suas preferidas, mas acabou não dando tempo, porque em seguida ele montou a ópera de Falstaff, que foi inspirada nas Alegres Comadres de Windsor, Henrique IV, e também foi um grande sucesso. Até eu estava lendo aqui numa revista ontem à tarde, e até é um parágrafo curto que eu vou ler para vocês, em relação ao Falstaff. Então, depois, o cenário europeu havia se desviado no estilo italiano, essencialmente vocal, para uma predominância do drama musical sinfônico, ao estilo de Wagner. Então, é interessante que, da mesma forma que Verdi foi uma grande influência para o século XIX, nós sabíamos que Wagner, na Alemanha, foi uma grande influência, acabou influenciando o próprio Verdi no final de sua carreira. Ao concluir Falstaff, após 3 anos de trabalho, porém Verdi tinha em mãos uma obra-prima. Na verdade, Falstaff abriu novas fronteiras para a ópera italiana, criando um estilo em que os diálogos têm a mesma sonoridade da música, o mesmo peso da música. E antes não, os diálogos, muitas vezes se sobrepunham à música. Então, aqui são os que, quando eu mencionei há pouco, que em 1879 ele foi convencido pelo Giulio Ricordi, que era o editor de suas obras, e também o filho de Ricordi, pelo Franco Faccio, que é um maestro, e que foi o maestro dessa peça, dessa produção operística do Otelo, e o Boito, que é o libretista. Então, depois de várias conversações, ele falou para o Boito, vai em frente e escreva o libreto. Então, eles tiveram que realmente convencê-lo durante muito tempo. Daí vem a pergunta, uma pergunta-chave, que se relaciona ao fato de como realizar a transformação de uma peça teatral concebida para ser falado no palco em uma ópera. Né? As mídias são diferentes. Logicamente, uma peça teatral, a produção de uma peça teatral ou de uma novela ou de um filme, todos eles operam dentro de si com suas especificidades mídicas. Então, como transformar? Então, aqui eu vou ler uns trechos. Já acabou o tempo. Já acabou? Uhum. Puxa, já não me diga. algumas vezes. Uhum. Bom, então aqui, só terminando, então aqui eu coloquei algumas ideias sobre o Robert Stem, onde ele fala que cada adaptação é automaticamente diferente e original, obviamente, são obras autônomas, justamente porque envolve a mudança de mídia, muitas vezes de gênero. E com a mudança de mídia, ela envolve outras mudanças essenciais, como, por exemplo, o modo de produção, que eu estava falando em relação cinema, teatro, ópera, as tecnologias envolvidas, elas também são um adendo que acabam interferindo positivamente na performance, ponto de vista, os elementos espaço-temporais. Não dá mais para terminar? Não. Sim, nós temos mais uma e comunicação e debate. Fica para o artigo depois. Ok, muito obrigado, Célia. Nós passamos agora para
última comunicação dessa sessão, nossa última comunicação desse simpósio. Só um instante. É a minha, Regis? Sim, da professora Liana. Aqui, a professora Liana de Camargo Leão, a comunicação dela é intitulada As Imagens de Henrique VIII na Pintura e no Palco. Seja bem-vinda, Liana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou, então, peraí. Primeiro eu vou tentar... Ui, está dizendo que eu não posso dividir a minha tela, Regis. Regis, eu queria fazer a apresentação Certo, e eu vamos... não estou conseguindo Liana, está um aqui. pouco baixo. Você podia falar mais alto? Eu ou Regis, Célia? Ah, Liana mesmo. Espera aí, deixa eu tentar dividir a minha tela aqui. Está dizendo assim, can't share your screen, sorry. Quer me mandar? Ou... Espera aí, eu acho que é pesado. Só um minutinho, Regis, Ok. que eu estou pensando o seguinte. Como é que eu vou fazer? Porque está aqui na minha tela, e como eu vou tratar de imagem, seria legal Sim. mostrar. Caramba, Quer agora não estou nem me sabendo enviar onde e vocês estão, iniciar e eu vou pessoal. colocando para ti? Mas aqui, sabe o que é? Mas eu posso falar. Eu estou aparecendo aí para vocês agora, que agora Não, eu me agora perdi. Agora você fechou sua câmera. Eu fechei minha câmera? Uhum. Não estou conseguindo saber onde eu estou. Fechou a câmera ou Deixa eu voltar outra aqui. coisa. Uhum. Isso, você... Opa. Não te ouvimos. Mas eu estou ao contrário, agora eu voltei ao contrário. Vou ter que voltar. Sim. Aí. Assim? Tá, vou tentar novamente apresentar minha tela toda, tá? Tá ok. Não tá me permitindo. Bom, então deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar, tá? Eu vou falar... Espera aí. Você quer me enviar os slides? Eu tento colocar por aqui? Mas Enquanto você como que eu começa? vou enviar? Tá. Está sem computador? Não, eu tô com um iPad aqui, não vou conseguir. Peraí, deixa eu só pensar aqui um minuto, porque eu pelo menos quero falar direito, né? Deixa eu apagar aqui o rascunho. Eu vou fazer o seguinte, Regis, me admite aí que eu vou entrar por outro negócio, vou entrar pelo celular para poder ler a minha apresentação, pelo menos, tá? Ok. Peraí. Desculpe, pessoal. Acontece, né? Peraí. Que aí eu posso... meu Deus do céu. Você pode me mandar pelo WhatsApp? Sim. Aí eu saio daqui. Mandou? Legal, vou entrar então, tá? Deixa eu só aqui ligar a bateria para ele não acabar. Gente, então depois eu vejo como é que eu faço, porque a minha apresentação era muito montada em cima de imagens. Talvez eu possa fazer assim, mostrar alguma coisa, ó. Tá? Então, a minha apresentação, o título é Imagens de Henrique VIII na pintura, no palco e nas telas. Telas de cinema e TV. É um pouco ampla demais, eu sei. E eu começo mostrando assim, uma série de imagens de Henrique VIII recentes no cinema.
nessas séries de TV, desde a série The Tudors, desde vamos dizer assim, do 1933, The Private Life of Henry VIII, com Charles Langton, com a direção do Alexander Korda. É essa imagem aqui, ó. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o Henrique VIII ficou celebrizado, a imagem icônica dele é dele mais gordo, com as pernas abertas, mais ou menos na distância, assim, a largura das pernas abertas, o tamanho do ombro, e assim, um rei poderoso, sempre olhando para a gente de frente. Antes de continuar, quero mostrar mais uma aqui. Está dando para ver, Regis? Será que estão me ouvindo? Sim, dá para ver. Ah, tá. Aqui o Richard Burton fazendo Ana dos Mil Dias. E, recentemente, em 2003, esse ator aqui, que eu nem sei o nome, fez uma série ótima, também é um filme, Henrique VIII. Vou mostrar alguns só para vocês terem ideia, com a Helena Bonham Carter. Enfim, então... E eu havia visto... deixa eu ver aqui se aparece. Esse Henrique VIII aqui. Então, olha que quanto Henrique VIII interessante, né? Assim, sempre a mesma imagem, mais ou menos. Mesmo quando o ator é magro, você tem um rei onipotente, poderoso. E essa aqui é a imagem do Teatro Globe, de uma montagem de 2012. E quem assina, eu sei que Fernanda assina o Globe em casa, que agora é uma coisa mais fácil da gente assinar, enfim, tem acesso a essas imagens. O interessante é que, bom, eu tomei essa imagem como a imagem, enfim, histórica que corresponderia ao Henrique VIII. E esse ano, em maio, eu fui à Inglaterra e assisti uma montagem que virou de cabeça para baixo tudo que eu imaginava do Henrique VIII em termos de imagem. Então, vou ter que mostrar. Agora aqui, estão vendo? Você tem esse Henrique aqui magrinho, frágil, pequeno, né? E deixa eu mostrar aqui uma outra imagem dele aqui. Ele foi o ator que fez recentemente no National Theatre Amadeus. Mas o physique de role dele não tem nada a ver com a imagem que a gente herda da história, das pinturas, e que desde sempre, tanto no teatro quanto a partir do século XX no cinema, aparece como Henrique VIII, né? Eu falei, nossa, mas por que essa montagem da peça, no ano do Jubileu da Rainha, né, esse ano, 70 anos da Elizabeth II, por que eles inverteram o sinal da imagem do Henrique VIII? E aí comecei a me perguntar também de onde vem a imagem do Henrique VIII gordo, de pernas abertas, olhando diretamente para a gente. E foram algumas descobertas. A primeira descoberta que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: certamente o Henrique VIII, a partir de determinado momento, conta a história, engordou, porque ele teve vários tombos quando participava de justas ou montava a cavalo, vários ferimentos na perna, e esses ferimentos infectavam e nunca eram curados inteiramente. Então, em determinado momento da vida dele, ele já tinha mais de 40 anos, ele, de fato, sofre muito com esses ferimentos, para de montar, para de participar de justas, fica impossibilitado pelos ferimentos e engorda.
Então, teria uma outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o seguinte: há duas armaduras do Henrique VIII que mostram claramente vamos dizer, a diferença de tamanho. Ele ficou assim, vamos dizer, inflado. Então, tem uma armadura dele jovem, que é um homem altíssimo, quase 1,90 m, o que era altíssimo para a época, e assim, forte, enfim. E outra armadura que é um balão, né? Enfim, e aí parece um gigante, praticamente, o Henrique VIII, tendo engordado muito. E acho que vocês talvez conheçam as armaduras de visitar museu, a Torre de Londres, enfim. Bom, e aí isso aí começou. Eu falei, mas então por que essa nova montagem do Henrique VIII no Teatro Globo, no ano do Jubileu da Rainha, decide retratar o Henrique VIII de uma forma tão contrária à imagem recebida que a gente tem e à história? E aí a minha primeira indagação foi: de onde exatamente vem essa imagem recebida do Henrique VIII? Então, essa primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês. Essa imagem vem daqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro bem aqui, ó. E o pintor que pinta o Henrique VIII é esse aqui, Hans Holbein. Então, todos os Henrique VIII posteriores devem a essa imagem do Holbein, que não era propriamente um quadro, era um painel. Aqui eu vou mostrar aqui está o rascunho e aqui está uma cópia do painel. O rascunho para o painel e uma cópia do painel. Um painel dinástico. Nesse painel dinástico, você vê o Henrique VIII de frente para a gente, com as pernas abertas, imponente. Depois, atrás, está o pai, a mãe, e do outro lado do monumento está a mulher, Jane Seymour, a terceira esposa, que lhe deu o único filho homem legítimo, o Eduardo VI. Quando esse painel foi feito pelo Holbein, ela já estava morta, a Jane Seymour. Ela morreu 14 dias depois de dar à luz. Mas o painel é feito depois, mas ainda assim é ela que é retratada, porque não se trata de uma pintura propriamente realista. Trata-se de um painel dinástico, que nos mostra o início da dinastia Tudor. Um painel que foi encomendado pelo próprio Henrique VIII e que as pessoas acham que ele, de fato, deve ter tido some saying, né? Ele deve ter influído no painel. O que aconteceu com esse painel, que a gente nunca viu ao vivo? Ele queima junto com o Palácio de Whitehall em 1698. Mas, como era um painel muito imponente no tamanho natural e foi muito copiado, por isso que a gente herda a imagem do Holbein. Na verdade, a gente só temos notícia de duas imagens do Holbein, que é o rascunho ao painel e um outro quadro que é só 3/4, só o rosto do Henrique VIII. Bom, quem era o Holbein? Holbein era um pintor alemão que estava fugindo da Reforma e vai para a Suíça, para Basileia, e exatamente em busca de trabalho, porque como ele e o pai pintavam temas sacros, e com a Reforma não tinha mais o que pintar, porque a Reforma acaba com a coisa da iconografia. Então, ele primeiro vai para a Suíça para trabalhar como gravador, e depois ele pinta o retrato do Erasmo de Roterdã. Erasmo era muito amigo do Thomas More, recomenda o Holbein ao Thomas More, e aí ele pinta a família do Thomas More e acaba sendo o pintor do rei.
e ele é que lega a toda a posteridade a imagem do Henrique VIII, que historiadores e o teatro também, e o cinema, essa imagem que a gente repete à exaustão, vem desse pintor alemão que se torna o pintor do rei. Então, essa peça que eu vi no Globe esse ano, que é essa aqui, ó, Henrique VIII, né? Ela, na verdade, aí depois de ter assistido a peça, levado um susto, eu descobri o seguinte, porque ela não tinha sido publicada ainda. Na verdade, a peça é A Vida de Henrique VIII, All is True, que era o título original, um título duplo de Shakespeare compôs com Fletcher, e aí tinha um outro subtítulo, Or Did My Heart Love Till Now? O meu coração já amou até então. E aí, quando houve a publicação, que foi agora em junho, que a peça foi finalmente publicada, eu percebi que havia uma outra autora, que é essa moça aqui, Ana Kalil. A Ana Kalil, ela é dramaturga convidada pelo Teatro Globe para colaborar com o Henrique VIII. E a Ana Kalil segue a peça de Shakespeare, porém, ela insere em diversos momentos, como se achasse a peça de Shakespeare e Fletcher insuficiente, em termos, vamos dizer, poéticos, e isso aí é um argumento, a gente poderia discutir isso, ela insere trechos de outras peças. Por exemplo, um dos trechos que ela insere vem do Hamlet, quando o Hamlet, alguém diz assim, acho que é o Hamlet que diz, The lady does protest too much, né? Methinks. Outro momento, enfim, acaba sendo um comentário político na peça, quando a Ana Kalil insere em algum momento a frase Uneasy lies the heart that wears a crown, né? Que a cabeça de um rei coroado não consegue dormir, ela sempre está pensando e preocupada e tal. Então, como texto, a Ana Kalil fez um trabalho, eu achei primoroso, porque ela insere outros trechos de outras peças, no texto do Henrique VIII, de Shakespeare e Fletcher, como são trechos muito célebres. Quem tem alguma familiaridade com a obra consegue reconhecer, sem se desviar muito do enredo geral da peça. E lendo, depois eu consegui comprar no Kindle agora, e lendo, de fato, há uma certa aderência ao texto, há uma aderência buscada mesmo ao Henrique VIII de Shakespeare. Porém, há outros textos, não é bem os textos, aí houve um outro movimento. Se textualmente há uma aderência a Shakespeare e Fletcher, a montagem, quer dizer, isso aí é uma direção do diretor, né? Uma decisão do diretor, se afastou muito de tudo o que a gente poderia esperar ao ir ao teatro assistir o Henrique VIII, especialmente no ano do Jubileu da Rainha. Porque vocês sabem que o Henrique VIII é uma peça cheia de cerimônias, de procissões, de desfiles. É considerada até, às vezes, uma obra menor por isso, ou maior, né? Depende da opinião crítica. Mas, enfim. Então, na ascensão da Elizabeth II, em 1953, Henrique VIII foi montada e, na estreia, a rainha Elizabeth II, já coroada, e o Duque de Edimburgo assistiram. E isso não foi só no século XX, em outros momentos da história, reis, rainhas foram ao teatro ver essa peça, porque é uma peça que você pode, e tem sido interpretada assim,
como uma celebração da ideia de monarquia. Então, a minha expectativa ao me dirigir para o Globe esse ano era ver uma montagem, vamos dizer assim, straight, uma montagem que, de fato, celebrasse a monarquia. E, posteriormente, eu vi que o texto, não há nada no texto que desabone frontalmente essa leitura. Porém, e agora eu vou mostrar umas imagens aqui, vocês já viram, né? Já viram essa primeira imagem aqui do Henrique VIII, magrinho, do lado de um bolo rosa, e aí escrito em cima do bolo Girl, indicando o nascimento da Elizabeth e todo o desapontamento dele. E vou mostrar aqui outras imagens. Isso a Ana Calil faz, sim. Ela inclui uma personagem nova, que é a Mary. A Mary, que não aparece no texto original, não vai interferir na ação. Porém, ela vai cantar determinadas canções durante a peça que funcionam como comentários à peça, à ação, ao que está ocorrendo. Além disso, nas cenas de máscaras e danças, essa talvez é a coisa mais chocante, vocês não encontram muitas imagens na internet. Estão vendo uma coisa meio dourada? Essa moça está recostada numa coisa meio dourada aí. Bom, determinado momento, essa coisa dourada é jogada no palco. Trata-se de um pênis gigante que sai do balcone do teatro e ocupa Mas o teatro vem abaixo de rir, porque vem o pênis e os dois testículos como bolas douradas, numa celebração satírica dessa masculinidade do Henrique VIII. E, bom, aí o teatro vem abaixo e tal, e aí você tem toda uma vertente cômica, satírica dessa peça que não está presente, você não consegue detectar isso no texto. Quer dizer, trata-se de decisões de montagem. Então, vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Não dá para ver o pênis inteiro, porque eles nem nos jornais mostram, porque perde a surpresa, mas aí esse fica sendo o tom da peça, um tom mais sexual, enfim. E há outras modificações também. Quando a morte da Catarina de Aragão, que é um momento muito pungente na peça de Shakespeare, ao invés de Catarina ser buscada pelos anjos, a Catarina será buscada pelas antigas mulheres do Henrique VIII. Então, para concluir, o que eu concluí dessa experiência de ter ido ao Globe? Que o que a Ana Calil fez, a pedido do Teatro Globe, ao colaborar com o texto, foi se focar na experiência feminina, no sofrimento feminino, inclusive incluindo a filha do Henrique VIII, a Mary, talvez partindo da ideia de que isso está na peça de Shakespeare, de que a Catarina de Aragão é a âncora do Henrique VIII. E o que foi feito no palco, basicamente, é trocar personagens masculinos por femininos, incluir músicas de outras peças, inclusive com a ideia de que a música consola. Catarina de Aragão fala isso. As canções são cantadas, em geral, pela Mary, que é um personagem que não existe no original, e, enfim, traçando composições mais celebratórias do que condenatórias, muito mais celebratórias da Ana Bolena e da Catarina de Aragão e da própria Mary, e da Elizabeth, porque no final há uma espécie de apoteose, e em vez da Elizabeth aparecer bebê, ela aparece uma rainha já
enfim, e tem a oportunidade de falar o grande discurso de ouro, que foi a despedida da Elizabeth ao parlamento, quando ela dizia que amava o povo os ingleses poderiam... Não, eu vi o chat, eu já sei que tem que... como eu estou pensando para falar, então está difícil de eu ficar lendo o chat e falando ao mesmo tempo, tá? Mas eu já estou concluindo, eu já disse que estaria concluindo. Então, só vou mostrar essa imagem final aqui, que é a conclusão da nova peça, que é a Elizabeth, uma Elizabeth feita por uma atriz negra e adulta. Então, eu achei interessante a peça, porque, sem modificar frontalmente o texto, mas com acréscimos, mas modificando em termos de direção, de montagem mesmo, especialmente ao tornar o Henrique VIII, essa figura magrinha, fraquinha, parará, você consegue realmente inverter o sinal. E uma peça que é historicamente montada para celebrar a monarquia acaba sendo um momento para se repensar a monarquia, se repensar as relações de poder, principalmente as relações de poder, não só a monarquia súdito, mas principalmente a questão feminina dentro das relações de poder. Era isso que eu tinha para falar, eu agradeço, obrigada e desculpe aí a não ter conseguido mostrar os slides devidamente. Muito obrigado, Eliana. Acho que a gente pode compartilhar esses slides no grupo depois. Para essas pessoas que estão aqui, estão no mesmo grupo no WhatsApp. Não dá, sabe, porque meus slides são pesadíssimos. Teria que ser num Google Drive, sei lá o que, num negócio. Pode compartilhar por lá também, né? No link. Aí a pessoa acessa por lá. Mas muito obrigado. A gente encerra essa mesa agora e abrimos para as perguntas, considerações. Fiquem à vontade para usar o recurso de levantar a mão ou já fazer sua pergunta. Fernanda, por favor. Olha, bom dia. Eu vou ser meio assim, repetitiva, mas, de novo, dizer que eu acho que a gente teve uma mesa muito rica, dando conta das repercussões do Shakespeare, da obra, das imagens dos personagens, das leituras, das possibilidades de contemporaneização. E a tua pesquisa também, Regis, que eu acho que, né, esse detalhamento desse grupo de peças, a tua pesquisa e a da Márcia Becker, também olhando para uma área da obra que a gente olha talvez pouco, né, e que é tão importante. Eu achei, assim, só queria de novo agradecer a todos e todas, sabe? Aprendo pra caramba, realmente, assim, aprendo demais. E é isso. Não sei se eu tenho nenhuma pergunta assim, específica, sabe? Vou pensar mais um pouco aqui, mas tenho a sensação de ter aprendido muito. E, Liana, você mesmo sem poder mostrar os slides, acho que você comunicou muito bem essa imagem, né, do Henrique VIII e essa trajetória dessa imagem, porque, afinal de contas, acho que é esse Shakespeare que chega mais para as pessoas, né? O Shakespeare mais do mundo, não é exatamente o nosso Shakespeare da universidade. Então, acho que é muito importante a gente saber o que as pessoas estão vendo, o que elas estão consumindo, numa esfera um pouco mais ampla sobre o que seja Shakespeare. Então, acho essas pesquisas assim, importantérrimas mesmo. Né? Muito obrigada. Eu queria fazer um comentário, Fernanda, em cima do que você falou. Eu acho que você falou muito bem que a gente tem que estar, vamos dizer, em dia com o que está sendo comentado e dito, etc. Porém, no caso do Henrique VIII, como é uma peça que quase nunca é montada, eu fiquei com pena de alguém que vai ver
essa montagem apenas, porque é uma montagem que ela, para funcionar mesmo, ela precisa de você ter visto outra montagem, exatamente para ver o potencial transgressor. Senão, você não está entendendo o que está vendo, entendeu? Você acaba vendo um Henrique VIII transgressor, né? A montagem transgressora, mas que fica um pouco sem sentido você sair do teatro sem saber o que é o Henrique VIII. E o Henrique VIII é uma peça que você não sabe na leitura. É uma peça muito de cerimônia, de pageant, de desfile, de roupa. Então, só uma pessoa que tenha visto uma montagem, vamos dizer, straight do Henrique VIII, é que pode realmente apreciar a proposta dessa revolucionária e satírica e engraçada dessa nova montagem. Olha, Eliana, eu acho que a gente pode pensar naquilo que a Linda Hutcheon fala das knowing audiences e unknowing audiences, né? Alguma coisa chega, acho que uma adaptação vai ser consumida de maneiras diferentes por um público conhecedor e não conhecedor. Isso acho que é uma discussão bem também, né, alentada nos estudos de adaptação. Agora, o Did My Heart Love Till Now é de Romeu e Julieta, né? É o Romeu que diz quando ele vê a Julieta pela primeira vez. Eu não sei se se você levou isso em conta também. Eu levei, só que ali o sentido vai ser outro. Did My Heart Love Till Now ali é quando ela tem a criança, é quando a Ana Bolena tem filho. Então, é a questão da maternidade. Agora, o legal que foi para a minha experiência só foi o seguinte: como eu não tinha o texto, porque não tinha sido lançado ainda, não tinha ideia, foi uma experiência legal, porque eu estava vendo a peça e falei assim, isso é Hamlet, isso é Lear, isso é que foi bacana, sabe? Você conseguir... algumas vezes eu não identifiquei, mas estranhei, falei, isso não é do Henrique VIII. Então, isso foi um game que eu fiz no cérebro que eu gostei. Legal. Isso é bem interessante, pegando uma carona acho que é difícil a gente ter assistido um Henrique VIII para poder fazer comparação, né? Várias peças é bem difícil a gente conseguir ver duas, até mesmo as que a gente gostaria de ver mais de uma vez, às vezes é difícil ver boas montagens da mesma peça, mas acredito que, pegando carona mesmo que a Fernanda falou, alguma ideia de Henrique VIII a pessoa tem. Ah, não tem. Eu Visual, acho o seguinte, não. você Não, tem a ideia peça, do a Henrique. personagem. Ah, tá. A personagem. Se é por causa do Holbein, é isso que eu queria mostrar, por causa do Holbein. Sim. Mas a peça Henrique VIII é pouco montada, até na Inglaterra, você sabe disso, né, Regis? É uma peça que é montada nesses momentos de celebração nacional. Agora, na Inglaterra, todo mundo tem uma ideia muito melhor que a nossa do Henrique VIII, que ele é o rei mais famoso, mais icônico da Inglaterra, porque é o momento que a Inglaterra encontra a sua identidade como nação separada do resto da Europa cristã, né? Então, ali é por isso que o Henrique VIII é tão... E também pela personalidade dele, que ficou tanto tempo no poder, porque ele fica mais de 30 anos, né? E aí a Elizabeth depois fica 45, então consolida realmente tudo que o Henrique VIII iniciou ali com essa reforma, que a gente não sabe bem por que foi, mas foi, né? Sim. Passo para a Érica agora. Obrigada. Não, eu estava fazendo uma reflexão aqui com relação a isso, né? Recepção, o espectador. Eu acho que eu tenho perguntado muito aos atores, e faz parte um pouco da minha pesquisa de doutorado, e também a espectadores, a peça que mais chega ao coração, geralmente a pessoa não lembra nem o nome, assim, nem se conhecia o autor, não conhecia, assim, a peça que a pessoa mais gostou de ver na vida, que chegou bem próxima, não passa pelo intelecto, assim, de jeito nenhum, nas respostas que eu tenho tido até agora. Então, eu, pela minha pesquisa prática, muito mais do que pela acadêmica, eu vejo Shakespeare como um homem de teatro. Assim, nem vejo, eu sinto o Shakespeare como um homem de teatro. Eu prefiro, assim, sempre que eu vou tentar aproximar da obra, usar
usar a sensibilidade mais do que qualquer outro tipo de pista racional ou alguma coisa assim. Então, eu acho que quem assistiu a essa montagem no Globo, né, pode ter gostado ou não, mas e chegar no Henrique ou não, né? Também acho, concordo, Liana, que pela iconografia todo mundo conhece. É impossível se falar Henrique VIII, mesmo qualquer ensino médio e tal, assim, ou ensino fundamental, dentro e fora da Inglaterra, vai saber um pouco, até porque muita gente não acha que ele foi um cara muito legal, então, até por isso também, né? Até pelas contendas com relação a ele. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso, assim, que tem alguma coisa no teatro que não depende assim de nada, a não ser da experiência do espectador direto com o palco. E isso é muito bom que eles tenham feito esse Globe, porque a gente fica muito perto do palco, né? Eu estive lá e assim você recebeu a energia de um ator muito de perto. É muito bom. Por isso que eu coloquei o espectador a 1 metro dos atores no Hamlet Ex Machina. Menos de 1 metro. A pessoa cruzava a perna, já batia o pé na gaiola, lá na jaula onde estavam os atores. Eu gosto muito. Infelizmente, a pandemia inviabilizou isso, né, no teatro e talvez por muito tempo. Mas eu gosto mesmo dos atores quase no colo do espectador, assim, sabe? Se não fisicamente, na emoção, né? E eu acho que a gente está precisando muito, sabe, de teatro, assim, do sentir, porque nós estamos, enfim, é só uma reflexão. Obrigada. Mas, Érica, um comentário. Uma coisa que eu gosto muito de teatro, se eu tiver oportunidade de viajar à Inglaterra, é o seguinte, que os teatros na Inglaterra, quando são teatros mesmo, e não só teatros para musicais, são pequenos. Então, você vai ter teatros maravilhosos, o máximo que vai ter vai ser, sei lá, 300 lugares, todo mundo amontoado, entendeu? O Globe é diferente, e os 2 teatros da Royal Shakespeare Company lá em Stratford são diferentes. O Globe pela arquitetura, né, teatral que ele permite, é uma proximidade, mas muita gente no teatro, 1.400 e pouco, hoje em dia. Na época de Shakespeare, 2 a 3 mil. Mas hoje em dia, por problemas do Corpo de Bombeiros, 1.400. E os da Royal Shakespeare foi construído um teatro que, apesar de enorme, enfim, cabendo mais de 1.000 também pessoas, também retém essa proximidade. E o novo teatro, que também há pouco tempo foi construído em frente à Ponte de Londres, mas na margem sul, que não sei se você teve a oportunidade de ter notícia, que é o The Bridge, que é feito pelo Nicholas Heitner. O Nicholas Heitner foi muitos anos diretor do Almeida Theatre, que é um teatro pequeno também, que só são 300 e poucas pessoas, mas é nos arredores, nos subúrbios de Londres, não é no centrinho. E aí o Nicholas Heitner quis fazer um teatro enorme, porque ele cabe muita gente, esse aí eu acho que cabe umas 2.000 pessoas, mas de alguma maneira, arquitetonicamente, novamente, ele conseguiu manter essa proximidade, que é uma coisa essencial, eu acho, para a experiência teatral. Talvez não seja para a ópera, mas eu fico muito triste em Curitiba, quando peças maravilhosas que teriam que ter, que usar essa proximidade palco-plateia, são feitas no Teatro Guaíra, que tem um fosso de orquestra. E daí eu sempre digo que ali é que as peças são enterradas, naquele fosso, porque fica uma televisão, entendeu? Você fica vendo um espetáculo teatral como se fosse uma televisão, uma coisa horrorosa, entendeu? Um teatro feito para ópera, que vai abrigar peças, às vezes, enfim, intimistas. Eu lembro muito das 3 Mulheres Altas do Albi, com a Beatriz Segal sendo levada no Guairão, sabe? Eu tinha visto no Rio, tinha visto sei lá mais onde, era uma maravilha. E ali a pessoa fica distanciada da emoção, essa emoção da qual você fala, né? Então, eu compartilho também com você dessa... Eu acho que os ingleses sabem disso, sabem da necessidade dessa
de alguma maneira, mesmo que você consiga botar 2.000 pessoas num teatro, é possível, por meio da arquitetura, hoje em dia, você botar todo mundo perto. E a gente, talvez, no Brasil, não tenha ainda um teatro que faça isso, né? Tem até, os bancos são até desenhados pela Ferrari, né, no Royal Shakespeare, é inacreditável. Mas, assim, sim, sim. E aqui tem uma coisa que é pior, assim, a gente tinha antigamente 3 meses de temporada em cada teatro público, agora nós temos 6 semanas. E aí eu fui, por exemplo, nós tivemos que tirar o Hamlet Melhor das hipóteses. da sala onde foi concebido, que era pequena e claustrofóbica, para outros teatros. E aí eu tive que fazer no palco, fechar a plateia. Mas mesmo na sala do Nirã Barbosa, no Centro Cultural São Paulo, é uma arena, mas é grande e o espectador está longe. O espetáculo não acontece dessa maneira. Então, as questões de produção no Brasil, a gente, para falar sério sobre teatro no Brasil, a gente teria que investigar os meios de produção, né, o que é investigado na área de artes cênicas já há muito tempo, mas tem que pensar nos meios de produção do teatro, porque é isso que diz como se os artistas conseguem ter condição de trabalho ou não, né? Assim, você vai ver, o espetáculo não está acontecendo, mas por quê? Porque a peça está onde não deveria. Por que não está em outro lugar? Porque não pode. Porque tem milhares de pessoas para poucas vagas, não tem espaço, não tem nada. Enfim, a gente está sucateado. Mas eu espero que a gente volte a poder ter espaço e tem milhares de artistas maravilhosos que trazem no Brasil, né, as peças ao coração do espectador, né? Então é isso, assim, eu espero que o país dê condição cada vez mais, e as pessoas também, a iniciativa privada e pública dê condição, dignidade de trabalho para os artistas de artes cênicas, né, no país. Obrigado, acredito que a gente fez uns 15 minutos. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa antes das considerações finais? Alguém gostaria de comentar alguma outra coisa, fazer alguma outra pergunta?